656-1025. Adelson Carvalho. Vereadora Aladilce é a nossa entrevistada de hoje aqui no Sociedade Urgente. Já se encontra aqui. Vereadora... Sociedade Entrevista. Bom dia, vereadora. Vereadora Aladilce do PCdoB. Aladilce Souza. Como é que vai a senhora? Tudo bem, vereadora? Tudo bem, Adelson. Prazer estar aqui com você na Rádio Sociedade. Rádio Sociedade da Bahia. Da Bahia. A senhora nasceu onde? Em Nova Soure. Nova E Soure. me criei em Alagoinhas. Opa! Aí passou por Inhambupe, né? Vivia ali em cidades vizinhas, né? Olindina, Inhambupe, Itapicuru. Caldas de Cipó. Ribeiro do Pombal, tá um pouco mais pra frente. Você é de onde? Salvador. Nasci em Salvador, prazer. Mas eu sou um apaixonado pelo interior, né? Não tem coisa melhor, né? Não, qualidade tem, de vida. Exatamente. Mas vai lá sempre? Vou. Eu tenho família lá. Em Alagoinhas, né? Alagoinhas. Em Nova Soura, eu, na verdade, só fiz nascer e minha avó morava lá e ia nas férias para lá. Tenho boas lembranças. Boa lembrança, né? São quantos mandatos como vereadora? São 5 mandatos. Estou no 5º. Tá no 5º. A senhora teve um intervalo aí, não foi? Senão seria o 6º agora. Seria o 6º. Quando foi? Que eleição 2020 foi agora a última. É a penúltima. É a penúltima que a senhora perdeu. Foi. Aí agora, ano passado, a senhora ganhou. Foi. Não vale lembrar que a senhora não assumiu como suplente quando perdeu a eleição, eu fiquei né? na primeira suplência e não assumi. Quem tá lá não sai, né? Quem tá lá não sai, né? Não sai. Em alguns casos especiais acaba, né? Por exemplo, sai. Augusto agora, ele saiu para Augusto saiu, assumir a secretaria, né? Secretaria. Ainda quiseram que eu assumisse cargo no executivo, mas eu preferi voltar para a universidade porque eu sou professora da UFBA e é o nosso emprego, né? A nossa ambição permanente. Qual a sua profissão? Eu sou enfermeira. O nosso público tem enfermeira, professora da Escola de Enfermagem da UFBA. Gosto muito, adoro. E foi bom voltar para a sala de aula, né? O contato com o aluno sempre revigorante. E continuei também fazendo política, porque quando a gente começa, Adelson, a fazer política, a gente não para mais. Não para mais, né? E eu, desde estudante, que eu participo das lutas democráticas, pela saúde principalmente, acompanhei todo o processo de construção do SUS. E então eu voltei para a escola, peguei o período da Covid, né, que foi barra pesada. Sim, como foi para a senhora na Covid? A Covid, rapaz, a senhora deu aula online? Online, foi. Qual a sua disciplina que a senhora ensina? Eu sou da área de saúde coletiva, então são várias disciplinas ali. Educação em saúde, essa área de vigilância, saúde, programa de saúde da família, todas as disciplinas que são relacionadas com a atenção primária à saúde, mas também já trabalhei em hospital, né? Então eu tenho uma bagagem, né? Tenho uma experiência das duas áreas, né, do conhecimimento aí. E também nesse período aí que eu fiquei fora, a gente participou da construção do Comitê Pró-Vacina. Você lembra que no início, né, logo no início da Covid, foi aquele tensionamento, não tinha vacina, muita gente morrendo. Então a gente organizou aqui na Bahia um comitê interinstitucional, que foi uma experiência muito boa também, com a Fiocruz, com várias instituições da sociedade civil. E, enfim, continuei acompanhando as coisas da política e voltei, felizmente. Eu não canso de agradecer, porque quando você perde o mandato para voltar, não é fácil. É mais difícil do que uma reeleição seguida, né? É mais né? difícil. Porque tem um intervalo aí, né? Sem mandato fica mais difícil, né? Sem mandato fica mais difícil. A senhora, então, voltou com 8.514 votos. Foi. Né? O PCdoB elegeu quantos vereadores? Elegeu 2. Elegeu 2 e eu fiquei... Hélio ficou na suplência. Augusto foi nomeado secretário de Trabalho. De Trabalho. E Hélio subiu. Aí hoje temos 2 do PCdoB. Numa bancada, a nossa bancada na Câmara são 10 vereadores e vereadoras. A bancada de oposição. De oposição. A senhora sempre foi do PCdoB? Sempre, a vida toda. A vida toda? Desde da universidade. Como é que a senhora analisa político que vive trocando de partido?
Olha, eu acho que a gente, quando entra na política, a gente tem que ter uma causa, né? Então, a nossa sistema eleitoral é um sistema hoje que acaba não observando, não exigindo projetos partidários, né? Programa. Você tem que ter, todo mundo na vida tem que ter uma causa, né? Tem que ter propósitos. E eu acho que militar na política é isso, é você definir. Por que eu estou na política? Eu estou na política porque eu acho que, através da política, que a gente muda as coisas coletivamente, né? A gente tem a vida da gente, pessoal, particular, individual, né? Que trabalha, que se sustenta. Mas, então, ficar mudando de partido, acaba não criando uma referência para a sociedade, para as pessoas. Né? E o eleitor, o cidadão pergunta, poxa, hoje defende uma coisa e amanhã defende outra. Né? Então, eu acho muito ruim essa flexibilidade, né, do sistema político eleitoral brasileiro, de permitir, inclusive, essa mudança. Às vezes, no meio, né? Se elege por um, daqui a pouco tem uma janela, estranho, passa para né? outro. Eu acho muito ruim, porque você não cria referências para a própria população. Né? Porque esse sistema de poder, né, é um sistema que vai mostrando como é que as coisas devem ir e a população reproduz, repete, participa. Então, eu acho ruim, eu acho que não ajuda a democracia, não vai constituindo as coisas como elas deveriam. De onde vem seu voto? Meu voto, ele é muito espalhado na cidade, mas eu parto dos profissionais de saúde, né, da área de saúde, profissionais, pela atuação que eu tenho de muito tempo nessa área. E, principalmente, eu morei muito tempo aqui na federação. Comecei minha vida política no movimento de bairro. Eu era presidente da Associação de Moradores. Ao mesmo tempo, trabalhava no pronto-socorro do Canela, ali, na área da saúde. Então, eu fiz uma base muito sólida, né, de anos nessa área da federação. Calabá, Alto das Pombas, Engenho Velho. E continua essa base? Continua até continua, hoje. Né? Continua. Hoje eu tenho também muitos eleitores nessa região toda, Barra, Vitória, Ondina, porque os profissionais moram por aqui, na Pituba também. Né? Então, como eu sou na universidade, professora e servidora da saúde, eu trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado muito tempo, então acabo estabelecendo e criando laços nessas áreas e as pessoas vão levando. Mas eu tenho voto na cidade toda. A gente analisa, vereadora, também o seguinte, muitos políticos que são do PCdoB, a gente percebe que o PCdoB está sempre colado com o PT. Mas é raro você ver um político saindo do PCdoB para o PT. Por quê? Porque nós temos programas diferentes. Nós somos do mesmo campo, que é o campo de defesa da democracia, das causas populares, né, dos trabalhadores. Então, nós estamos desse lado. Né? Nós fazemos aliança, né, para nos mantermos e até para galgarmos espaços de poder. Esse campo acaba se aliando com o centro e até em determinadas circunstâncias. Vai até, por exemplo, hoje, no arco de aliança do governo Lula, você tem União Brasil, né? Mas a maioria do centro para a esquerda. Para a esquerda. Então, mas nós somos de um mesmo bloco, mas nós temos programas partidários diferentes. Por exemplo, o PCdoB tem como objetivo, como horizonte no seu programa, que a sociedade ela precisa acabar com as classes sociais, ela precisa criar um futuro socialista. A gente caminha para isso, a gente busca isso, de acabar a exploração capitalista do homem pelo homem. É um objetivo, digamos assim, é um horizonte difícil, né? Mas a gente tem isso, nós somos um partido que achamos que a sociedade deve ser socialista. O PT não tem isso claramente como programa partidário. Então, nós tem nuances, né? Nesse campo da esquerda, tem nuances diferentes. Mas a gente, diante do mundo que a gente vive, nós estamos num capitalismo que cada vez é mais cruel, tudo transforma em mercadoria. Até, Adelso, se você chegar, para usar o exemplo da saúde, se você chegar infartando na porta de um hospital privado, não vão te perguntar direito onde é que está doendo, se você está com a dor no peito. Lhe perguntam o quê? Qual é o seu plano?
Qual é o seu plano? Então, transforma tudo em mercadoria. Agora, vereadora, vamos lá. Na sala de aula, a senhora é professora universitária, na sala de aula, como é que é a vereadora professora Aladilce? A senhora traz esses temas políticos para a sala de aula ou evita para que não aconteça embate? Olha, na sala de aula, a educação ela não é neutra, começando. Isso não significa que eu vou fazer propaganda partidária na sala, não. Né? Na sala de aula eu vou me pautar todos os temas, principalmente na área da saúde. Se você vai discutir o direito à saúde está lá na Constituição brasileira, que é um documento político. Nós somos os seres políticos. Mas eu sei distinguir muito bem o que eu devo tratar na sala de aula. Eu não vou fazer propaganda partidária, até porque ali eu tenho alunos e alunas, alguns que não têm partido, outros que são de famílias que são de partidos à direita ou até à extrema-direita, e outros que são do nosso campo. Então, nós temos que ter uma postura isenta, nós temos que ter uma postura de mostrar que na sociedade que nós vivemos existem todas as posições, né? E até aqueles que com isso manter o respeito também. Manter o respeito. E até aqueles que dizem que são neutros, mas não existe neutralidade. Quando você se omite de ter uma posição na vida, alguém vai ter uma posição por você. Por você. Entendeu? Então, eu sei distinguir muito bem e nunca tive problemas. Eu procuro ajudar os alunos a terem uma visão crítica sobre aquilo, para ninguém ser feito de bobo, né? Porque quem não consegue interpretar a sociedade, as coisas que existem no mundo e tal, quem defende o quê? Quem não consegue fazer isso, acaba servindo de massa de manobra mesmo, né? Mas nunca, eu defendo isso, que na sala de aula nós somos políticos, mas não político partidário. Então, mesmo sendo vereadora na sala de aula, o pessoal me identifica, mas não há vamos fazer um debate aqui. Para uma espécie de um confronto, né? Não. Ou até mesmo uma provocação para isso. Né? Aqui tem uma pergunta para a senhora, Salomão. Bom dia, Adelson Carvalho. Pergunta, ele já promoveu a senhora, ele disse que já está prevendo. Pergunta para a deputada, vereadora Aladilce, com base em que ela propôs a mudança da Avenida Centenário, o nome já diz Avenida Centenário, para a Avenida Preta Gil? Foi bom você fazer essa pergunta, Salomão, eu agradeço. Eu, em momento nenhum, propus isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo, para a senhora ter mais tempo na volta, né? Para responder aqui no nosso Sociedade Urgente. São 7h20 em ponto. A gente vai para o intervalo. Na volta, a vereadora Aladilce vai responder ao senhor Salomão sobre a Avenida Centenário mudar de nome para a Avenida Preta Gil. Já, 7h20. Urgente. Na Sociedade, domingo também é dia. Domingueira Sociedade. Dia de música, diversão e de prêmios, é claro. É a Sociedade, parceiro. Então sintoniza no Domingueira Sociedade pra curtir o melhor da música baiana e tudo que é sucesso na playlist mais atualizada do seu rádio. Domingueira Sociedade, todos os domingos, às 8 da manhã. Domingueira Sociedade. Já de volta aqui no nosso Momento Saúde, é importante porque às vezes a gente precisa parar um pouquinho para falar de saúde do que parar para falar sobre doença. A gente estava conversando sobre a alimentação, como tem mudado os hábitos alimentares. Ô Manolo, eu queria que você me dissesse assim, se você consegue listar 3 alimentos que você considera piores para a nossa saúde. Nossa. E principalmente para... Tem bastante, Vanderlei, tem bastante. Fígado. Tem bastante alimento. Eu vou te fazer uma pergunta. Você come mais manteiga ou margarina? Ah, o mais barato é margarina. A gente vai no mais barato, economizar. Sem dúvida, sem dúvida. E isso acaba prejudicando a saúde. Sabia que a margarina não tem nenhum valor nutricional? E isso acaba impactando gordura no fígado. Eu vou dar um outro exemplo. Salsicha, Vanderlei. Os embutidos. Esses empanados que tem no supermercado. Sabe quando você aquele alimento rápido de fazer no micro-ondas? Ele tem muito corante, muito conservante. Isso vai impactando as células do organismo, vai criando o estresse oxidativo das células. Eu sei que foi desenvolvido o EPRO
que ele vem em cápsulas gelatinosas que Isso, faz EPROL. essa desintoxicação. Isso, ele limpa. O EPROL, o que ele faz? Ele vai fazer essa limpeza, essa faxina. É uma vassoura, Vanderlei, é uma limpeza no organismo para desintoxicar e desinchar o corpo. Agora, aquela promoção só para quem está acompanhando aqui. Olha, para quem ligar agora, 0800 591 4562 EPRO, gente. Olha que maravilha, com 50% de desconto. Pelo preço de um, você leva 2. E tem mais, gente, ainda vai ganhar um relógio maravilhoso e o seca-barriga. Ligue agora, 0800 591 4562. Paga só em setembro. Usa agora e paga depois. 0800 591 4562. Esse é o telefone, liga. Agora na Bahia, 7 horas mais 22 minutos. Urgente. Adelson Carvalho. Vereadora Aladilce Souza é a nossa entrevistada de hoje. Ficou aqui uma pergunta e a vereadora quer esclarecer, né, o que seria aí um telefone sem fio. Seu Salomão quer saber da vereadora com base em que ela propôs, pergunta dele, a mudança da Avenida Centenário para a Avenida Preta Gil, em Salvador. Não, eu quero até aproveitar e agradecer pela pergunta. Para as pessoas que estão entendendo isso, eu não propus em momento nenhum. Eu fiz a proposta apenas de nós encontrarmos um logradouro, pode ser uma rua, uma avenida ou uma praça, para darmos o nome de Preta Gil. Em momento nenhum. As pessoas começaram a falar, a sugerir, e saiu numa reportagem, né, importante, de grande alcance, que eu estava fazendo essa proposta. Mas então eu quero esclarecer. Não. Não? Não. E como surgiu o seu nome? Não, a gente mandou para a imprensa dizendo que a gente estava sugerindo a mudança, apresentamos o projeto. Eu não sei, Adelson, de onde surgiu essa proposta. Muita gente manda mensagem e divulga. Né? A senhora está sendo cobrada por isso? Eu estou sendo cobrada, as pessoas dizendo, você não pode fazer isso. Eu quero esclarecer que não partiu de mim, né, essa proposta. Alguém comentou e propôs e quer que se faça, mas nosso mandato tem muita responsabilidade. Eu é necessário, obrigado, fazer uma audiência pública para discutir, ver quais são as ruas que nós podemos nomear, né, com o nome de Preta Gil. E, se for o caso de mudar o nome de alguma rua, nós vamos ter todo um trabalho de discutir, debater e ver se há possibilidade. Aqui nós tivemos, aqui em Salvador, a mudança da Avenida Ademar de Barros para Professor Milton Santos. Mas foi um longo processo e, se isso for acontecer, obviamente que vai ser com conhecimento de todo mundo e com a opinião positiva da maioria das pessoas. E, inclusive, temos que entrar em contato com a prefeitura para ver exatamente quais são as possibilidades para nós fazermos essa homenagem à Preta Gil. Mas eu quero deixar tranquilo, eu sei que a Avenida Centenário é um nome, foi uma homenagem já ao centenário, né, da nossa cidade, então não vamos o centenário do 2 de julho, não vamos fazer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive está rendendo aqui, viu? Bom dia, Adelson Carvalho. Diga à vereadora que para mudar o nome da Avenida Centenário, no mínimo, Preta Gil teria que ter 101 anos. Não, mas eu não da minha parte não saiu essa proposta, eu não pretendo e você pode ficar tranquilo. Inclusive, se sair algum dia, eu vou defender contra. Pronto, tá aí então, né? É uma oportunidade importante que a senhora está tendo e num alcance, né, incrível como é a Rádio Sociedade. Agradeço, Deus. Adelson, aproveitando, pergunta à vereadora se ela tem parente, uma irmã na Fazenda Grande 4. Não tenho. Não tem, não. Bom dia, Adelson Carvalho. Pergunta à vereadora qual o país comunista modelo para o Brasil que deu certo? Júlio, em Lauro de Freitas. Olha, Júlio, nós não temos nenhum país comunista. Tem países, né, que tem se dizem, né, que tem um regime
né, socialista, a gente tem experiências diferentes do capitalismo, como a gente compreende, Cuba, Vietnã, né? Na China tem hoje um regime diferente, né? Economia, né, diferente, com um acompanhamento e uma coordenação do Estado sobre a sociedade, sobre o mercado. Mas nosso propósito não é copiar modelo de ninguém. Nós achamos que o Brasil tem uma desigualdade brutal, uma pobreza brutal, uma exploração dos trabalhadores brutal. E isso, eu tenho certeza que ninguém concorda com isso. E nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos de ter um país que a democracia ela seja substantiva, que seja uma democracia não só na hora do voto, da gente votar para escolher, mas que todas as pessoas tenham direito à saúde, à educação, do mesmo nível, de qualidade, sem problema, tenham direito à alimentação, a medicamento, a tudo que todos têm igualmente. Esse é o nosso propósito, defender uma sociedade assim. E os partidos são assim, os partidos se organizam para defender um tipo de sociedade. Nós defendemos isso, que seja uma sociedade que nós não tenhamos as pessoas se matando. Nós não tenhamos essa disputa que muitas vezes é desleal, um pisa na cabeça do outro para ocupar o lugar. Então, que todo mundo tenha direito à renda, à alimentação, né? É uma sociedade desse tipo que nós pretendemos. Mas não copiar, porque não dá certo copiar. Nós temos o nosso jeito de ser, temos a nossa cultura e precisamos transformar as coisas com base no que a gente tem aqui na nossa realidade. Adelso Carvalho, aproveite e fale para a vereadora, nada contra Preta Gil. Agora, não vi nenhuma homenagem da Câmara aí para ter uma rua importante ou avenida com o nome do apresentador Raimundo Varela. Boa sugestão. Uma boa sugestão. Nós temos muitas pessoas que se doaram, né, por nossa cidade, e vou levar em consideração, muito obrigada, vou levar em consideração essa sua ideia. Vereadora, ontem o seu colega de Câmara, óbvio que não de partido e nem de pensamentos, César Leite, sugeriu aqui tornozeleira eletrônica para o ministro Rui Costa. A senhora soube? Não soube, não. Mas... Sugeriu aqui ontem. Para político. Claro, porque tornozeleira é para corrupto, não é para pessoas que criticam. Mas para quem, por exemplo? Um exemplo forte hoje é o governador Rui Costa. Ele precisa usar um tornozeleira precisa ser monitorado, não tenha dúvida. O Rui Costa hoje, que é o homem mais importante do Lula. Há pouco tempo o Gonê, né, pediu o indiciamento dele pelos 46 milhões de reais, que ninguém sabe explicar onde é que está esses 46 milhões de reais. Na denúncia, parece que 1 milhão foi para um lobista, alguma coisa desse tipo, né? Alguém que fez a intermediação. E agora o Gonê, que é junto ali da turminha, né? Então não sei o que está acontecendo, se é briga interna, pediu indiciamento. Então pessoas que trazem risco à sociedade precisam usar tornozeleira eletrônica. Olha, o vereador, com todo respeito, cada um pode ter sua opinião, deve ter, né, tem direito a ter sua opinião, mas eu acho que quem vai dizer se um cidadão ou outro precisa de uma tornozeleira eletrônica não é um vereador, não é uma vereadora, é o sistema de justiça. Então, eu acho que infelizmente, eu acho que ele está falando uma coisa aí muito inadequada, né? Porque para o ministro, qualquer ministro chegar a uma tornozeleira eletrônica, precisa ser denunciado, processado, julgado e ter uma decisão da justiça, que é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Está preso em casa, né, porque foi denunciado pela PGR, pela Procuradoria Geral da União, que o denunciou como chefe de um grupo criminoso, né? Isso está lá nos autos, é só ler. Chefe de um grupo criminoso, apontou os crimes, tem confissão do próprio ajudante de ordem dele, de um plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro
né? E tem outros crimes. Todo mundo lembra, né, do comportamento do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, no período da Covid, né? E uma série de outras, de chamar embaixadores aqui para o Brasil para desconfiar e desqualificar o nosso sistema eletrônico eleitoral. Então, era um presidente que não tinha respeito pelas próprias instituições. Então, se ele está com a tornozeleira eletrônica, não é à toa. Se ele está preso em casa, não é à toa. Ele teve até aqui todo o direito de defesa. Mas ele está sendo julgado. Para usar a tornozeleira tem que ser julgado. Mas ele não foi julgado ainda. Não, ele não foi julgado. Ele está com a tornozeleira, porque ele descumpriu medida, ele está numa prisão preventiva, certo? Porque descumpriu medida restritiva sob a qual ele estava sendo monitorado. Ele estava com medidas restritivas e ele descumpriu, né? Havia risco de obstrução, ele estava obstruindo o sistema de justiça e por isso que ele foi instalado nele a tornozeleira eletrônica. E descumpriu, né, as restrições no uso da tornozeleira e a medida passou a ser mais restritiva ainda, colocando em prisão domiciliar. Então, e porque o problema dos bolsonaristas, como o meu colega César Leite, é que está chegando próximo do final desse processo de julgamento. Então, é preciso ficar claro, Adelson, o ex-presidente Bolsonaro está tendo todo o direito de defesa, com não sei quantos advogados. Então, não há ditadura, não há processo nenhum arbitrário, né? Ele está sendo julgado pelos crimes que cometeu, com direito à confissão de generais. Confissão do ajudante de ordem dele, a pessoa que estava mais próximo dele, o principal assessor. Então, não tem por que o meu colega dizer que ele não merece essas punições. Vereadora, continua rendendo aqui a história de Preta Gil. Bom dia, Adelso Carvalho. Eu digo à vereadora que ela deve sugerir ao Rio de Janeiro mudar o nome da Avenida Copacabana para Avenida Preta Gil. A vereadora já explicou aqui que foi um mal-entendido, né, vereadora? Que foi um mal-entendido. Mal-entendido, eu não sugeri isso. Não vou, de maneira nenhuma, defendo que o nome, que a Centenário é um nome, uma homenagem muito importante, adequada, né? O Rio de Janeiro fez uma homenagem lá no Rio, adequada, onde eles acharam, e aqui não vai haver, pela minha parte, pelo menos, nenhuma proposta de mudança de nome de nenhuma avenida até o momento. Vereadora, a senhora está de bronca com o prefeito Bruno Reis? A senhora tem feito duras críticas ao prefeito? Não, eu não tenho bronca. Na política, a gente não pode fazer política com raiva nem com ódio, né? Eu respeito o prefeito, foi eleito, né? Respeito a soberania do voto. Agora, eu me reservo o meu direito, minha obrigação de fiscalizar o executivo. E em relação à gestão do prefeito, eu tenho muitas críticas, muitas, Adelson, muitas mesmo. Pode pontuar a primeira, a maior delas? Posso pontuar. Qual? Nós estamos com uma cidade que não tem um planejamento econômico, as pessoas... Salvador é a primeira capital do Brasil e continua sendo a capital do desemprego. Décadas a fio. Então, ele já está no segundo período de governo, assim como o antecessor dele teve 2 períodos e não conseguiu melhorar a economia da cidade. A gente vê, eu passei 4 mandatos, saí estou no 5º mandato, e não vejo chegar na Câmara um projeto de lei que altere a base econômica da cidade, que enfrente o desemprego. Tem que ser um projeto que vise as pessoas, classe média, o pequeno empresário e os pobres. Então, os projetos que chegam nessa área de economia é sempre para favorecer aqueles que têm mais. Então, essa concentração de renda que tem em Salvador não nos ajuda. Então, essa é a primeira coisa, a pobreza da cidade. Por que às vezes as ruas de noite ficam vazias, o centro histórico não tem movimento? Você chega num bairro, né, tem um restaurante, daqui a pouco fecha. Não tem a ver com a falta de segurança também? Não, mas não é. E tem a ver com a falta de segurança, mas vírgula.
Às vezes você tem uma rua que é vigiada 24 horas. Como eu moro na Pituba, você sabe que ali nós temos uma frequência e uma vigilância da Polícia Militar. No entanto, as coisas abrem e fecham assim. A renda de Salvador não sustenta a nossa economia. Então, eu acho que isso devia ser uma obsessão. É uma obsessão do governo municipal. Claro que depende também das condições do país, mas eu não vejo, Adelson. Estou falando porque nós, inclusive, muitas vezes a gente propõe, vamos fazer esse projeto aqui que dá incentivo a determinada faixa de renda, vamos estender para aqueles menores, né? O centro histórico ali vive, né, fechando as coisas. Então, um cemitério, muitas vezes. Então, essa questão da economia, da pobreza de Salvador precisa ser obsessão. Passa pelo PDDU esse tema? Também passa. Então, esse ano, nós temos a revisão do PDDU, que eu espero que o prefeito cumpra, porque já deveria ter sido feito o ano passado. Então, essa é outra bronca. O que está acontecendo com Salvador? Salvador está virando um canteiro de obra para os especuladores do setor imobiliário. Alvará sendo liberado sem o devido cuidado com a cidade. São alvarás, Adelson, inclusive, que não tem... Mas esse pessoal que a senhora cita aí, sem trazer nomes, esse pessoal não gera emprego e renda na cidade? Sazonal. Um supermercado, por exemplo, não traz emprego eu não tô, e renda? Do supermercado, eu não estou falando só de supermercado. E às vezes tem supermercado que fica nas áreas verdes, né? Compra uma área verde por uma bagatela, certo? Uma área verde que é muito valorizada para a nossa cidade, para nosso clima. E a gente está vendo isso aí em vários lugares. Então, o que eu estou falando, e não preciso citar nome aqui, porque a gente está aí, as marcas das construtoras estão aí. O que eu quero dizer, e nada contra nenhuma construtora, nenhum empresário. Agora, o gestor da cidade não pode verticalizar a cidade, não pode construir torres e mais torres na cidade sem se preocupar com o meio ambiente, sem se preocupar com a coletividade, priorizando apenas os interesses desse segmento. É isso, Adelson. Você já viu as torres e mais torres que estão construindo em Salvador, de apartamentos de 27 metros quadrados? Sabe o que é isso? Para quê? É para botar algum escritório de alguma empresa que venha dar empregos permanentes? Não é. É para quê? É para fazer agora a moda é estúdio para alugar por temporada, no carnaval, em período de férias, e fica aí, né? Liberam esses alvarás para essas construções, muitas vezes em ruas que já não tem mais capacidade de receber, né? É sobrecarga sobre a rede pluvial, sobre Vereadora, a rede de esgoto. aqui rapidinho, suas falas aqui têm gerado muitas e muitas mensagens, contra e a favor. Aqui, por exemplo, o senhor... Cadê aqui, rapaz? O nome dele ele quer saber, seu Gabriel, por que a senhora não briga para voltar o nome do Aeroporto Internacional 2 de Julho? A gente briga, sim. Briga muito. Essa é uma determinação da Câmara. Na Câmara Federal tem projeto lá, né? Projeto da deputada federal Alice Portugal, com apoio de muitos deputados daqui, mas a gente enfrenta muitas dificuldades. Eu defendo, né? Se fosse um projeto de lei que a gente pudesse apresentar na Câmara, já teria feito, mas olha essa federal. Mensagem aqui, ó. Adelson Carvalho, diga à vereadora, a senhora pode ler aqui junto comigo, que à noite o povo não está saindo por causa da violência e da situação econômica do Brasil, que é governado pelo PT, e a Bahia é governada pelo PT. A opinião dele. É a opinião. Mas eu acho que nós temos violência. Adelson, pergunte à vereadora o que é que o prefeito tem a ver com isso que ela está falando aí. Sobre economia, sobre projeto para combater a economia. Não é para combater, é para atrair economia, né? Olha, meu amigo, o prefeito tem muito a ver. A gestão econômica da cidade. A gente arrecada, a prefeitura, o município, arrecada impostos. Esses impostos passam pela Câmara. Nós temos um código tributário que foi modificado na gestão de ACM Neto, na primeira gestão, que é uma tragédia para Salvador, afugentou muitos empresários, inclusive, estabeleceu taxas altíssimas, porque a gente tem IPTU, IPVA, ISS,
né? São PVA, não, desculpe, IPTU, ITIV, ISS, várias taxas de localização, funcionamento, tudo isso subiu. Tudo isso na gestão de ACM Neto para cá. Nós chamamos muita atenção que aquilo não dava certo. A planta genérica da cidade, que é o valor do metro quadrado, foi superestimada. E isso fez, inclusive, nós perdermos muitos comércios, muitos empresários saíram daqui para ir para outras cidades. Muita gente faliu, né? Então, a prefeitura tem a ver, sim. Depois que foi feita a reforma tributária aqui na primeira gestão de ACM Neto, o secretário na época era Mauro Ricardo, o nome foi muito conhecido, foi muito combatido, nós fizemos uma batalha na Câmara e não conseguimos. Depois disso, na própria gestão de ACM, ele mandou diversos projetos para tentar remediar o que tinha feito, mas o estrago está feito até hoje, né? Então é isso, é uma cidade que tem, por exemplo, o prefeito pode melhorar o transporte dessa cidade, não só a tarifa, é uma das mais caras do Brasil, é mais cara do que São Paulo, então a pobreza tem a ver, sim. Se você tiver mobilidade, se as pessoas puderem sair com seu currículozinho ou tentando procurar emprego, rodando a cidade, ele vai, né, tentar melhorar. Se puder ir para a escola todo dia, porque muita gente não vai para a escola todo dia, Deus, porque não tem o dinheiro do transporte aqui, é 30% que anda a pé. Então tem a ver com o prefeito, sim. Educação, induz desenvolvimento, transporte, ajuda as pessoas a se mexerem na cidade. Por falar em prefeito, gostaria que a senhora ouvisse essa fala aqui. Por favor. Claro, na minha história de vida, que o voto mais certo que eu tenho na minha vida para dar é o governador Jerônimo. Se o governador Jerônimo me dá uma surra hoje, Adelson, eu voto nele amanhã. Como é que é? Se o governador Jerônimo me der uma surra hoje, eu voto nele amanhã. Se o governador Jerônimo disser que não quer meu voto hoje, eu voto nele amanhã. Que amor é esse? Não é amor, é consideração e respeito. Prefeito de Santanópolis, Vitor do Posto. Há um posicionamento particular do prefeito. Dele. Eu não vou Não quer comentar? Não quero comentar. Não, porque é uma atitude... Não seria exagero isso aí? É uma atitude muito pessoal, aquela. Se me permita não comentar. Vou tomar uma surra? Imagina. E Jacques Wagner, que diz que não abre mão da candidatura à reeleição, como é que vai arrumar aí? O PCdoB não vai querer ninguém também nessa chapa grande, não? Aqui o que disse Jacques Wagner. Ângelo Coronel está fora da chapa ano que vem? O PSD está dentro. Hoje o PSD tem 2 senadores, Ângelo Coronel e Otto Alencar. O que acontece? Jerônimo tem direito à reeleição. Rui, que ficou até o final e, portanto, ficou sem mandato, nosso ex-governador, tem direito a pleitear. Não estou nem dizendo que vai pleitear. Então, eu, quando falei aquilo, falei uma hipótese que pode acontecer. Se Rui pleitear, então, em tese, eu acho que é do direito dele, porque ele ficou até o final para segurar o grupo. Aí sobra uma vaga. Tem eu e Coronel. Mas vamos ter que sentar e nos entender. O senhor abre mão dessa vaga? Não, eu não abro mão. Ninguém abre mão de não abre mão. Olha... O bastidor diz o quê? Esse processo... Acesso a esse bastidor aí? Até determinado ponto tenho. Esse processo está ainda começando o debate, né? É muito complicado aqui no Brasil, Adelson, porque a gente terminou a eleição... O PCdoB tem suplência, né? A suplência de Jacques Wagner, né? E a suplência de Coronel, né? Não é? Não, David Magalhães, não é? Davidson. Não é? Foi na outra. Foi na né? outra. Mas o PCdoB tem uma suplência, né? Tem. Veja bem, a gente termina a eleição, já começa o debate de outra. O tempo todo. Eu acho que está muito cedo ainda para essas, porque isso vai depender da arrumação do tabuleiro, né? Então, da arrumação do tabuleiro que o processo vai caminhando de acordo com o contexto, as coisas que vão acontecendo. Mas na sua opinião, o Coronel merece continuar sendo... Todo mundo merece, mas como senador? Todo mundo merece tudo. Mas se ele continuar, Rui Costa teria que abrir mão. Todo mundo merece porque tudo. Porque vai ter 3 candidatos no mesmo grupo? Vai ter que se discutir. Eu acho que, inclusive, essa discussão precisa passar pelos outros partidos, não fica só entre o PT e o PSD. Eu acho o PCdoB vai querer voz aí nessa decisão? Quer voz nessa decisão. Tem um conselho político, porque todos nós fazemos parte, né, desse bloco. Tem um conselho político e eu acho que deve passar por aí. Pronto. A discussão, porque na hora, né, da sustentação, somos
é todo mundo junto. Então, eu acho que o debate está começando e, obviamente, nós queremos ter voz também. Não estou pleiteando, a priori, lugar esse ou aquele na chapa, mas o debate deve envolver a todas as forças que constroem esse projeto. Valeu, vereadora. Um abraço para a senhora. Né? Tem muita gente aqui interagindo, inclusive um cidadão disse aqui, diga à vereadora que... Lembrando que o maior beneficiado quando abre um mercado na cidade é o governo do estado com ICMS. Eu entendo que muita gente ganha, né? Um mercado abrindo 300 vagas. Olha, eu fã também. De quem gera emprego e renda. Eu não sou contra, Adelson. Eu acho que a gente pode abrir 500, desde que a gente discuta, veja o interesse de todos, veja o interesse da cidade e veja principalmente o lado mais fraco, porque é para isso que a gente está, nesse lugar da política. É para dar dignidade de vida a todo mundo. Então, eu só não acho que a gente deve desmatar, nem fazer leilão das áreas verdes para colocar qualquer empreendimento. Obrigado, vereadora. Leve aí essa pauta do nome de mudança da rua, da Avenida Centenário, porque aqui está chovendo mensagem. Quanto mais a gente vai falando que a senhora não foi bem isso, mas o povo vai mandando mensagem. Vai mandando mensagem, viu? Faz parte, Adelson, você sabe, você deve também já ter enfrentado isso. Direto. Viu? Mas eu agradeço muito esse espaço aqui, parabenizar você, que é um jornalista experiente, que comunica muito bem, né? Eu considero você um dos melhores profissionais do rádio. Obrigado. E está aqui nesse lugar da Rádio Sociedade, que é uma rádio que eu prezo muito. E muito obrigada a todos os ouvintes. E qualquer coisa, estou na Câmara trabalhando cada dia mais pela nossa cidade. Entrevistamos a vereadora Aladilce Souza, do PCdoB.